Olá pessoal, bom dia! Na aula de hoje estudaremos o volume de um bloco retangular, que também chamamos de paralelepípedo retângulo. Vamos começar com a definição de volume. Volume é o espaço que um objeto ocupa, ou a sua capacidade de comportar alguma substância. O metro cúbico é a unidade padrão de medida utilizada para volume. Mas o que é um paralelepípedo retângulo? É uma figura geométrica que possui 3 dimensões, comprimento, largura e altura, e que possui as suas 6 faces retangulares. Eu tenho aqui um exemplo de um paralelepípedo retângulo. Aqui, as suas 6 faces são retangulares. Primeira face, segunda, terceira, quarta, quinta face e a sexta face, todas em formato de retângulo. Além de possuir comprimento, como eu disse a vocês, comprimento, largura e altura. Nós temos um tipo especial de paralelepípedo retângulo, que é o cubo, que tem aquele formato de dado que vocês já conhecem, onde as suas 6 faces, elas são quadradas, e que a medida aqui do lado, as medidas dos lados aqui da face do cubo, elas são iguais. Exemplos de figuras que lembram paralelepípedo retângulo. Nós podemos citar uma caixa de sapato, uma caixa de leite, um tijolo, um dado, uma piscina em formato retangular. E, finalmente, como é que calculamos o volume de um paralelepípedo? É bem simples, vamos utilizar uma fórmula matemática, onde nessa fórmula nós temos que multiplicar as 3 dimensões da figura, ou seja, comprimento, largura e altura. Então, a nossa fórmula é volume igual a comprimento vezes largura vezes altura. Sim, bem simples, só pegar as 3 dimensões e multiplicar. Além dessa fórmula, nós também precisamos lembrar de algumas relações de unidades de medida, onde nós sabemos que dentro de 1 metro cúbico cabem 1000 litros e que dentro de 1 decímetro cúbico cabem 1 litro. Vamos agora resolver algumas questões que envolvem o nosso conteúdo de hoje, volume. Exemplo 1, uma caixa de água com a forma de um paralelepípedo, aqui nossa figurinha, um paralelepípedo, mede 2 metros de comprimento por 3 metros de largura e 1,5 de altura. A figura abaixo ilustra essa caixa. O volume da caixa de água em metros cúbicos é volume, então vou utilizar aquela fórmula, comprimento vezes largura vezes altura. Fazer aqui substituições e depois calcular. Volume igual ao comprimento. O comprimento é 2, então 2 vezes a largura, que é 3, vezes 3 vezes a altura. A altura é 1,5 vezes 1,5. Então, vou precisar multiplicar esses valores. 2 vezes 3 vezes 1,5. Não importa a ordem da multiplicação, tá? Desde que vocês multipliquem os 3 valores. Volume igual a 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1,5 vai dar igual a 9. Então, 9 metros cúbicos. A alternativa correta seria a letra C. Bem simples. Exemplo 2. Observe a figura abaixo. Qual é o volume do cubo em metros cúbicos? Eu tenho aqui um cubo e nós sabemos que o cubo é um tipo de paralelepípedo retângulo. Então, o cálculo vai ser também pela mesma fórmula. Comprimento vezes largura vezes altura. Só que o cubo ele possui aqui as medidas dos lados das arestas iguais. Tanto o comprimento quanto a largura e a altura mede 4. Então, volume igual ao comprimento 4 vezes largura que mede 4, vezes altura que também mede 4. Então, volume vai ser igual a 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64 centímetros cúbicos, que dá como alternativa correta a letra D. Bem simples, só multiplicar os 3 valores, comprimento, largura e altura. Exemplo 3. Uma mangueira que despeja água numa piscina no formato de um paralelepípedo. Olha aqui a nossa figura. É uma piscina no formato de um paralelepípedo que mede 2 metros de comprimento, 0,8 de altura e 2,5 de largura, de acordo com a figura abaixo. A capacidade máxima de água dessa piscina em litros é... Quando eu trabalho com capacidade, eu estou trabalhando com volume, certo? Só que o nosso volume vai ser dado em metros cúbicos, já que a unidade de medida aqui é metro. Primeira coisa, vamos calcular o volume em metros cúbicos e depois fazer a transformação para litros. Vamos calcular. Volume, aquela
Mesma fórmula, comprimento vezes largura vezes altura. Volume igual ao comprimento, que é 2, vezes a largura, 2,5, vezes a altura, que é 0,8. Multiplicação desses três valores, 2 vezes 2,5 vai ser igual a 5. 5 vezes 0,8 vai ser igual a 4. 4 metros cúbicos. Cuidado para não querer marcar a alternativa A, a gente ainda não encerrou a questão. Aqui está 4 metros cúbicos. Vamos transformar para litros. E o que a gente sabe? Que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Se 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, então 4 metros cúbicos é só multiplicar por 1.000, que vai ser igual a 4.000 litros. Então, a alternativa correta é a letra B. De novo, o que a gente fez? Pegou 4 metros cúbicos e transformou para litros. Para fazer isso, eu só preciso multiplicar esse valor por 1.000. Então, 4.000 litros.